Gravando! Gente, eu vou fazer um videozinho explicativo sobre o meu resumo de PCR. A técnica de PCR. Ana, por que você tá fazendo isso? Eu não tenho que fazer. Eu tenho que fazer, mas eu tenho que estudar. Aí, tipo assim, juntando as duas coisas, talvez também esse vídeo seja útil pra você e se ajudar, é isso aí. Bom, deixa eu ver. A técnica de PCR. O que é a técnica ou procedimento de PCR? A gente sabe que o nosso material genético está dentro da célula no DNA, né? O DNA é o nosso material genético. Então, a PCR, o que ela faz? Ela pega um fragmento desse DNA, desse material genético, e multiplica, faz várias cópias, ou amplia ele. Pra quê? Pra que serve isso, Ana? Pra gente conseguir enxergar essa bagaceira. Esse trem é muito pequeno, então você amplia isso, e através disso, a aplicação que você tem, você consegue testar mutações genéticas, alterações genéticas, você consegue fazer então aplicações terapêuticas a partir disso, estudos de imunogenética, presença de agentes patogênicos, tu consegue ver se tem alguma alteração, o paciente vai ter alguma patologia e tal, entendeu? Bom, estudos de diversidade genômica também você pode comparar, averiguar, investigação forense, clonagens, essa técnica é muito utilizada, tá? Bom, pra gente fazer a PCR, a gente tem alguns elementos básicos que a gente vai ver aqui. O principal deles é o DNA, porque a gente precisa de um fragmento do DNA. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que extrair o DNA tá dentro da célula. Eu sugiro que vocês pesquisem extração de DNA de morango. É um procedimentozinho que você vai conseguir enxergar. É bem legal, um experimento que dá pra fazer. Fiz no ensino médio, é muito massa. Você consegue ver o DNA espreladinho assim, ó, do morango, tudo rosa, muito massa. O que a gente usa pra gente fazer essa extração? Detergente, solventes orgânicos e proteogênese. Proteases, perdão, tô confundindo com outra coisa aqui. Então a gente usa solventes orgânicos e proteases e a gente faz o procedimento de centrifugação, vai centrifugar e vai condensar e a gente vai ver na precipitação em álcool o DNAzinho do morango lá, todo esprelado rosa, muito massa. Então, isso aqui são componentes pra gente fazer a extração. Beleza, extrair o DNA, quais são os componentes pra gente fazer PCR? A gente precisa, então, da amostra do DNA, né, o nosso fragmento, a gente precisa de primers, a gente precisa de nucleotídeos, a gente precisa da TAC polimerase, principalmente. Ana, o que é TAC polimerase? Você sabe que para você fazer a replicação, você usa DNA polimerase, certo? A TAC polimerase, ela é um tipo de DNA polimerase termoestável, porque ela foi sintetizada a partir da Thermus aquaticus, que é uma bactéria que aguenta até 70 graus. Aí colocaram o nome dela de TAC polimerase, só isso, entendeu? É um trem simples, a gente tem que enfiar na cabeça essa bagaceira. É só que os nomes, né, em biologia complicam um pouco. Tá, então, o que essa TAC polimerase vai fazer? Ela vai separar essa nossa dupla fita de DNA, né, no nosso procedimento. O que é a reação da PCR? A reação, ela é repetida ciclicamente através de uma série de alterações de temperatura que possibilita a produção de muitas cópias. O que é isso? O que então a PCR faz? A PCR, ela é um ciclo, galera. Ela aquece, esfria, aquece, esfria, aquece, esfria a nossa amostra. Para quê? Para conseguir fazer a produção de mais cópias do nosso DNA, do nosso fragmento que a gente quer. Bom, pra gente fazer isso, a gente precisa dos primers, né, que a gente acabou de ver. O que são os primers de PCR? O que a gente tem de importante sobre eles? O pesquisador, ele pode usar e escolher um primer e a partir disso, ele escolher a região que ele quer do fragmento. Porque os primers são específicos, certo? Você lembra a função dos primers? Então, eles são específicos. Então, pra gente fazer isso, ele escolhe um primer e ele escolhe, a partir disso, a região que ele quer. Então, os primers possibilitam isso. E eles se ligam ao molde, né, por pareamento de bases complementares. Aqui na fase de anelamento. O que é essa fase? Bom, essa etapa, a gente tem 3 etapas no processo da PCR. Para você ter uma ideia, essas 3 etapas, todo esse processo da PCR acontece repetidamente de 25 a 35 vezes. Então, é um ciclo essa bagaceira aqui da PCR. Tu fica aquecendo, esfriando, entendeu? Ó, quais são as 3 etapas básicas? Desnaturação, anelamento e extensão. Ana, o que é a fase de desnaturação? Desnaturação, tu vai pegar a sua dupla fita do DNA, vai aquecer e ela vai separar. Então, você aquece para separar a sua fita, certo?
que vai proporcionar um molde, então, de uma fita simples. Aí, você vai resfriar. Quando você resfria, os primers passam a se ligar à sua sequência complementar aqui na sua fita simples, tá? Isso na fase de anilamento. Então, eles se ligaram os primers, você vai aquecer, elevar a temperatura de novo. Essa é a fase de extensão. E daí, a nossa TAC polimerase vai estender os nossos primers, certo? E vai sintetizar novas fitas. Isso aqui possibilita enxergar melhor. Então, você tem a fase de desnaturação, separou as nossas fitas de DNA, separou. Então, vai acontecer o anelamento, certo? Com a utilização dos primers. A extensão aqui, eles vão estender bonitinho com a TAC polimerase. Isso vai ocorrer de 25 a 35 vezes, aquecendo, esfriando e sintetizando várias novas fitas de DNA do fragmento que tu quer. Então, o que acontece? Aquele fragmento pequenininho vai virar vários fragmentos, certo? Iguais. Isso possibilita você enxergar melhor e, a partir disso, aplicar, né, na sua investigação. Que mais que eu tenho para falar dessa bagaceira, galera? Como exemplo de aplicação da PCR, o DNA ampliado por PCR ele pode ser enviado para o sequenciamento, né, visualizado por eletroforese em gel também, ou clonado em plasmídio para futuros experimentos. Então, a PCR ela é uma técnica bem importante e isso é o básico da gente entender um pouquinho dela. Espero que eu tenha contribuído aí. Falou, valeu!